Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor e queremos falar nesta oportunidade o seguinte tema: aonde Jesus Cristo pregava. Aonde Jesus Cristo pregava. Quando se estuda a respeito de evangelismo, ou ganhar almas, se fala muito de conversão, requisitos que temos que ter para dar bom testemunho, enfim, uma infinidade de coisas que precisamos se preparar. Mas nessa mensagem, vamos aprender aonde devemos falar o Evangelho. Aonde Jesus pregava. Então, queria ler no Evangelho, escreveu Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou ler do capítulo 6, o versículo 1, 2, 6 e 34. Marcos, capítulo 6, versículo 1 e 2, 6 e 34. Jesus se retira para Nazaré e, partindo dali, chegou à sua pátria e seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Senhor, aqui está a tua palavra, onde quero falar os lugares que o Senhor andava, e nos traz algumas lições para a igreja, aproveitar melhor o seu tempo livre para essa atividade que é soberana, celestial, que a igreja do Senhor tenha esta visão e esse desejo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Aonde Jesus pregava, tanto Jesus como Paulo tinham uma prioridade de entrar na sinagoga. Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, lá em João 4, 22, como ela tinha preconceito de raça, Jesus no diálogo disse: a salvação vem dos judeus. Em João 1, 11, Jesus veio primeiro para o seu povo, os judeus, mas eles não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas chegando o sábado, porque no sábado tinha o costume de ler a lei e os profetas nas sinagogas. E Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E chegando o sábado, começou a ensinar. E essa palavra é interessante, tem que começar. Ele começou na sinagoga, e a sinagoga tinha muitas pessoas ouvindo e admirando e fazendo pergunta: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta? Ele fala diferente dos escribas, ele fala com autoridade. Com autoridade, e não como os escribas.
e se fazem tais maravilhas por suas mãos. Uma vez ele estava na sinagoga e o endemoniado se manifestou. E Jesus expulsou o demônio e continuou o culto. Ele pregava na sinagoga para o seu próprio povo. Ele foi odiado pelo seu próprio povo. E Jesus, admirado da incredulidade deles, aqui está falando na sinagoga em Nazaré, porque as sinagogas eram espalhadas por todo Israel. Deus tinha preparado o povo judeu, a religião judaica, espalhando sinagogas para preparar o coração do povo para receber o Messias. Assim como preparou o povo grego no idioma, na língua grega, o koiné, e também preparou o Império Romano, que construísse estradas para a penetração do Evangelho em toda a Europa e Ásia, que eram províncias romanas. Mas Jesus primeiro se preocupou com o seu próprio povo. Não que Deus amou os judeus de tal maneira. Deus amou o mundo, mas ele começou primeiro nas sinagogas. E no verso 6, Marcos 6,6, estava admirado da incredulidade deles. Ele foi criado nessa cidade de Nazaré, no norte do país, na Galileia, e ele, admirado da incredulidade dos nazarenos, ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Tinha aldeias vizinhas. Tinha a terra onde nasceu Pedro, alguns apóstolos, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, foi a cidade que ele fez mais milagres. Ele profetizou juízo contra essas cidades. Estava admirado da incredulidade dos nazarenos. E lá em Mateus explica que não podia fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aqui está uma lição para a igreja. Percorrer os vizinhos. Andar de rua em rua. Se dispor a fazer isso. Ter esse pensamento. E como disse certo pastor de renome, ele diz assim: cada crente deve ser um missionário para entrar em todas as ruas de um bairro, todos os bairros de uma cidade. É como Jesus tinha dito: em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nós, irmãos, temos que ter em mente e praticar esse bom costume de percorrer lugares ensinando. Versículo 34, do capítulo 6 de Marcos. E Jesus saindo, o crente tem que sair. Porque se ele não sai, ele não vê. Se ele não vê, ele não sente. Se ele não sente, ele não age. E Jesus saindo, essa passagem também se repete, vamos ler aqui, em outro evangelho, Mateus 14,14. É fácil de memorizar. É 2,14. 14,14 de Mateus. Diz assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Veja bem, ele saiu e viu, sentiu e agiu. Hoje a igreja está pouco agindo, pouco sentindo, pouco vendo e pouco saindo. Não é para dar aleluia nem glória a Deus com isso.
Porque, nas palavras desse mesmo pastor, ele diz: evangelizar é a principal tarefa de uma igreja, sem medo de errar. Evangelizar por um folheto, por um diálogo nas redes sociais, de rua em rua, de qualquer jeito, não de qualquer jeito. Não fazer a obra do Senhor fraudulentamente, mas aproveitar o tempo. E Jesus saindo viu uma grande multidão. E onde estão as grandes multidões? Em campos de futebol, em shows, em bares, praias, comércio. Você consegue ver essas multidões vazias? Você consegue ver essas multidões, quer dizer, você parar e falar, me fale um versículo da Bíblia. Eles não falam. Já ouviu falar de Jesus? Sim. O que você sabe sobre ele? Nada. Quase nada. Você está salvo? Não sei. Deus que sabe. Então impera nas multidões uma grande ignorância religiosa. Mas Jesus saiu e viu uma grande multidão e teve compaixão, misericórdia deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha já não tem visão longa. Sem pastor, fica sem nenhuma orientação. Existem pessoas de cultura, ou sem cultura, ou com média cultura, não importa a profissão, que são espiritualmente ignorantes, espiritualmente fracas. E a igreja tem que ter esse sentimento. Esse sentimento não é só para evangelistas, pastores, obreiros. É para toda a membresia. Sabia? Quem gera ovelha não é pastor. Ovelha gera ovelha. Aleluia. Já viu essa frase? Ovelha gera ovelha. Mas tem que sair. Tem que ver. Tem que ter estratégia, visão. Jesus, antes de ser um missionário, ele era um visionário. E viu André e Pedro. Mais adiante, e viu João e Tiago consertando as redes e os chamou. Jesus tinha uma grande visão de um mundo perdido, começando num país mais ou menos aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe ou Alagoas, Israel, nada mais nada menos do que Alagoas, talvez, Sergipe. Lugar pequeno, um país pequeno. Só uma vez ele foi no Líbano. Jesus saiu de Israel só uma vez. Foi até Tiro e Sidom, onde curou aquela mulher, a filha endemoniada. A mulher Ciro-Fenícia. Os fenícios eram daquela região de Sidom. Um lugar pitoresco, um lugar de muita plantação, um lugar de riquezas vegetais. Tiro, o rei de Tiro, trouxe muito material em jangada. Cedros do Líbano, a melhor madeira para a construção do templo de Salomão. Tiro e Sidom. Por causa do pecado, Deus destruiu a cidade de Tiro. Mas Jesus esteve lá, em Tiro e Sidom, no Líbano, norte de Israel. Capital do Líbano, Beirute, o moderno país hoje. E Jesus saindo viu uma grande multidão. Então se pergunta, por onde começar a pregar? Entre a multidão. Precisamos abandonar de vez
a timidez de Timóteo. Paulo falou: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos chamou com uma santa vocação. O século XXI, irmãos, é o século de falar, não de ficar calado. A Bíblia diz: há tempo de falar e de estar calado. A mulher ganha o marido calada. 1 Pedro 3:1. Mas é tempo de falar. Chegou o tempo de falar o Evangelho, como nunca. Chegou o tempo de não negar a fé nesse século de horror, nessas ideologias diabólicas. O crente tem que ser aguerrido. Nós não somos chamados de soldados. Soldado não tem vida mole. O cristão é comparado a um soldado. Soldado que marcha. E saindo viu Jesus uma grande multidão e sentiu compaixão. E começou a ensinar-lhes, olha aqui de novo, e começou a ensinar muitas coisas. Por exemplo, o que temos que ensinar hoje às multidões? Primeiro, a universalidade do pecado. A existência do pecado. O que é o pecado? Os mandamentos do Senhor. Explicar a lei. Explicar que Deus mandou seu Filho para cumprir a lei e perdoar nossos pecados pela cruz. E o sangue limpa a mancha da alma, a mancha do pecado. Tanta coisa temos que ensinar para as multidões. Tanta coisa que tem que ensinar para a multidão. Não é pouca coisa. Você já viu o crente dizer? Não precisa dizer muitas palavras, poucas palavras bastam. Não, não é aquilo. Jesus viu uma grande multidão, como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas o povo tem que ouvir da Bíblia. O povo tem que ouvir os livros poéticos, as leis, as profecias. Você tem que citar um versículo e explicar, responder perguntas, se envolver, querer se envolver. Isso é importante. Aonde Jesus pregava? Primeiro, nas sinagogas, nas aldeias e as grandes multidões. Não dá para o irmão abaixar uma boca, está muito gelado, dá grito. Então, os lugares que Jesus pregava são os lugares que a igreja de hoje precisa estar com esta visão estratégica, porque nós, pela graça de Deus, pela misericórdia, estamos continuando a fazer o que Jesus começou. Lá em João 20, 21, Jesus falou assim, entrou com a porta fechada e disse, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então o crente não precisa ser pastor, evangelista, presbítero, nem diácono. Um crente que dá bom testemunho, ele precisa entender que quem não vive para servir, não serve para viver. É o tema do Lions Club, do Rotary Club. Quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus era servo. O Evangelho de Marcos tem esse tema. Jesus o servo. Mateus, Jesus o rei. Lucas, Jesus o filho do homem, o homem perfeito. João,
Jesus, o Filho de Deus. Aqui em Marcos é Jesus, o servo. É o evangelho escrito para Romano. Romano era um povo estrategista, militar, bravo, de guerra, de conquista. Marcos escreveu para este povo, falando que Jesus era um homem de ação, guerreiro. Um homem que fazia, acontecia. Escrito para Romano e para nós também. Para todos os tempos, para todas as gerações. O evangelho de Marcos é um evangelho bom de mastigar. É nesse evangelho que está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos visto missionários famosos e desconhecidos, mas que fazem grandes trabalhos no anonimato. Pessoas que ficam longe da família para fazer missão, universitários que deixam a faculdade para fazer missão difícil. Nasce aquela paixão, aquele fogo abrasador pelas almas, como o Salmo 104:4. Deus faz dos ventos seus mensageiros. Deus faz dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104:4. Então, vamos como igreja imitar Jesus. Pregar na sinagoga, na nossa própria casa, os vizinhos. E percorrer um pouco mais adiante, ir de um bairro para o outro. Evangelizar os parentes. E percorrer as aldeias vizinhas, ensinando. O nosso saudoso pastor dizia: meus irmãos, transforme vossas conversas em ensino. Parem de chocarrice. Parem de dar risada toda hora. Parem de chocarrice. Chocarrice no culto, depois do culto. Cadê o fogo do ensino? Cadê a preocupação com o bem espiritual do próximo? Então, nossas conversas não podem ser do nível carnal. O homem natural tem a mente carnal. E o crente que não amadureceu ainda tem a mente carnal. Em Coríntio tinha crente carnal, controlado pela carne. Crente que contende, que faz contenda, que faz briga, que está toda hora falando alto, gritando, contendeiro. Não pode ser assim, crente. Nós temos que ser espiritual. Ser espiritual não é ser um crente quieto, mudo, vergonhoso, santarrão. Não. Espiritual é não permitir que a sua mente carnal o controle. Chocarrice, parvoíce. A Bíblia fala: a prostituição e toda impureza, chocarrice, parvoíce, não convém a santos, mas sim ações de graças. Se você passa a manhã toda contando piada, gracejos, como é que vai à noite cantar um hino para Deus? Que graça você vai ter para cantar um hino? Porque para cantar hino tem que ter graça. Colossenses 3,16. A palavra de Deus habita em vós ricamente, com salmos e hinos, cantando com graça no coração. Não é cantando com chocarrice no coração. Cantando com graça. A graça tem que ser cultivada. Eu vi o pastor Joá Caetano, lá em Santo André, pregando essas coisas. Temos que cantar. Ele cantava com a esposa. Parecia que quanto mais ele queria cantar, mais queria cantar.
A graça faz cantar com graça. Escreva essa frase. A graça de Jesus faz cantar com graça. A graça de Jesus faz ensinar com graça. A graça de Jesus faz ser fiel. A graça de Jesus nos fortalece. A graça de Jesus nos guia. A graça de Jesus nos alimenta. A graça de Jesus é a força dele a nosso favor. Está escrito no Salmo 75:10. Enfraquecerei a força dos ímpios e exaltarei a força do justo. Aleluia. Salmo 75:10. Quebrantarei a força dos ímpios, exaltarei a força dos justos. Então, o justo tem que ir de força em força, né, irmão? Mas, se a gente não vigiar o que fala, o que pensa, vai esvaziando o poder de Deus em nossa vida. Certo pregador disse: o poder de Deus se esvazia de nosso coração pela língua. Misericórdia, hein? Que é o órgão mais difícil de dominar, como disse Tiago, é a língua. Domínio próprio na língua que nós precisamos. Eu preciso. A minha pregação aqui de ensino não é atacar ninguém, é falar a Bíblia. A Bíblia é um ataque ao nosso pecado. Só ler a Bíblia para o povo, ela já convence. Tem pessoas que escutam a Bíblia e abaixam a cabeça. Porque ela convence do pecado. Não é possível você adorar a Deus com a mente carnal. Homens maliciosos não podem prestar culto a Deus. Né? Tem que ser homens retos. O que é um homem reto? O homem reto pensa assim: o certo é certo, errado é errado. O homem que não é reto, mesmo crente, ele pensa assim: o errado é certo, o certo é errado. O crente que não é reto, ele pensa assim: isso aqui está certo, mas está errado. Isso aqui está errado, mas para ele está certo. Está faltando retidão. A Bíblia diz que Jó era sincero e reto. Deus é reto. É sim, sim, não, não. Né? Certo é certo, errado é errado. Mas, muitas das vezes, não podemos falar toda a verdade. João Batista falava toda a verdade, né? Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu e você, nós teríamos essa coragem de falar como João Batista? Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E diz a Bíblia que Herodes respeitava João porque ele era um homem reto e justo. E não era digno de desamarrar a sandália de Jesus, né? Quando foi para o ato do batismo, João Batista se sentiu indigno de batizar Jesus Cristo. João, deixa como está para se cumprir toda a Escritura, para se cumprir toda a justiça, convém que seja assim. Ele veio como precursor, pregando arrependimento. Sabe o que falta para nós? Para mim, que estou ensinando, falta arrependimento. Sinto muito em dizer. Falta. Temos que ser mais comedido em nossas palavras. Temos que vigiar nossas imaginações, porque Deus vê. Nossas intenções, que Deus também vê. E ter coragem de Davi. Senhor, sonda-me. Tenho andado em minha sinceridade e na tua verdade. Salmo 26.
Muitas vezes, esses homens justificavam a sua integridade. Mas a Bíblia também não esconde as suas fraquezas, né? Jó, no capítulo 31. Vê se meu coração segue os meus olhos. Vê se eu fixei os olhos numa virgem. Vê se eu neguei o pão ao necessitado. Então Jó fica, parece que ele está auto se justificando, mas ele está falando uma verdade. Em Jó 31. Vê se os meus pés se apressa para o engano. E Pedro fala na primeira carta, deixai todo engano. Jesus falou a respeito de Natanael. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há engano. Salmo 32, bem-aventurado o homem cujo espírito não há engano. O pastor dizia, me engana que eu gosto. Meu Deus do céu. Os teólogos dizem que nossa pecaminosidade é tão cruel que existe uma doutrina, não me lembro agora o nome dessa doutrina bíblica, um estudo teológico tão profundo, mas depois eu me lembro aqui para falar. Estou querendo lembrar aqui o nome de uma doutrina que especifica a nossa pecaminosidade da nossa natureza. É a doutrina, desculpe, irmão, me falhou a memória, mas se Deus permitir, ainda lembro hoje. Então Jesus, ele tinha um grande sentimento, e Paulo diz aos Filipenses, haja em vós o mesmo sentimento de amor que houve em Jesus Cristo. O que falta para nós, irmão, é esquecer de nós mesmos esquecer, e só pensar em ti, ó Rei Jesus. Nós temos que tomar cuidado, irmão, para não cantar sem o coração. Né? Como diz o outro, cantar da boca para fora. Temos que cantar com o coração. Abrir a harpa, falar, Jesus, eu sou pecador, fraco, porém a Bíblia diz, cantai ao Senhor. Eu vou cantar aqui um hino. Aceita, Senhor, e canta. É maravilhoso isso, irmão. Maravilhoso isso. Você canta um hino sozinho para Jesus. Ele está pertinho de você. Salmo 75 está escrito. Exaltai, exaltai o Senhor, porque o seu nome está perto e suas maravilhas o declaram. Anote esse Salmo 75, 1. Adorai, adorai o Senhor, porque o seu nome está perto. Então, quando você canta com o coração, ele está bem perto. Você pode ser curado na alma, cantando um hino, fazendo uma oração breve, mas sincera. Ele pode sarar a tua alma. Davi, no Salmo 41, 4. Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. O pecado deixa a alma doente. O pecado tira o apetite espiritual. E tem irmãos, tem cristãos que têm pouco desejo de ler a Bíblia. Espiritualmente estão doentes. Então, uma pessoa doente, ela não tem apetite, fisicamente falando. Espiritualmente, essa coisa é pior. Falecido Antônio Gilberto, foi um grande escritor, ele disse, 90% de nossos irmãos, 90%, não lê a Bíblia diariamente. É um número muito grande, né?
Se fosse 50%, tudo bem, ou 30%, mas 90% de nossos que ele falava assim, ensinava assim. 90% de nossos queridos irmãos não lê a Bíblia diariamente, mas são fiéis, mas tem pouca devoção. Isso torna uma vida espiritual sem vigor. Perguntaram para um pastor famoso: vou na igreja quase todo dia, tá bom? O pastor: não, tá nada bom. Você tem mão? Tenho. Então não aprende a comer sozinho? Só depende da colher do pastor e do garfo do professor? Graças a Deus pela colher do pastor e o garfo do professor. Mas você ainda tem mãos para ler sua Bíblia, para abrir sua Bíblia. Não precisa ser muito tempo, mas leia a Bíblia. E Antônio Gilberto diz: 90% da cristandade no Brasil não lê a Bíblia diariamente. Lê um dia sim, um dia não, esporadicamente, mas falta essa devoção. Falta essa devoção. Jesus era um homem perfeitamente devoto, um carpinteiro, criado em Nazaré. Né? Aprendeu uma profissão na sinagoga, com 6 a 10 anos. Todo judeu vai à sinagoga para memorizar as escrituras, aprende uma profissão, e assim vai. Foi a infância, a juventude. Você já parou para pensar, irmãos? Tem um livro, não sei que editora é, que fala assim, O Mestre. É um livro que fala dos detalhes da vida diária de Jesus Cristo. Você já pensou, irmão? Onde ele estava dos 12 aos 30? Surge uma polêmica, né? O diabo sempre levanta heresias para duvidar da humanidade de Jesus. Ele estava em Nazaré, com a vida simples, trabalhando com seu pai, José o carpinteiro, que era justo, temente a Deus. Né? E Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro. E eu li um livro de Joseph McDowell. Ele é um ex-universitário ateu que se converteu e escreveu alguns livros. Joseph McDowell. Mais do que um carpinteiro. Ele é o Filho de Deus, é divino, é o Salvador, é o bom pastor, é o Senhor da glória. Como o Tiago diz, não fazeis acepção de pessoas, porque Ele é o Senhor da glória, o Senhor de todos. Aleluia, Tiago 2:1. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é tudo em todos. Onde ele falava? Nas sinagogas, nas aldeias e para as multidões. Vamos, como igreja, aproveitar as oportunidades. Ande com folheto no bolso, irmã, na bolsa. Entregue folheto para uma mulher. Irmão jovem, entregue um folheto para um jovem. Pare as pessoas na rua. Conversa sobre Jesus. Tire um tempinho para isso. Faz esse propósito com o Senhor. Né? Isso é muito bom. Isso alimenta a sua fé. É muito bom praticar isso. Distribuição de folhetos. Com sabedoria. Lê o folheto primeiro, vê o que contém. Olha, dá licença, bom dia. Eu tenho um folhetinho aqui com o seguinte assunto. A salvação. Eu queria só explicar um segundinho para o senhor. A salvação
É o resultado da morte e da ressurreição de Jesus por você. Aceite esse folhetinho para ler em casa. Lê com bastante atenção, você vai entender. Tá bom? Amém. Só isso. Só isso, tá bom. Em 20 segundos, você evangelizou a pessoa. Mas se você não tiver propósito, passa um dia, passa 2 dias, passa a semana, passa um mês, passa um ano, passa a vida toda como crente. E você não tem esse interesse, esse desejo, essa vontade de fazer missão. Então, como dizia Gisel Gomes, cada crente deve ser um missionário. Entrou na loja, vai ver no shopping, vai ver alguma coisa, deixa um folhetinho. Que nem eu fiz ontem isso aí. Ontem. Não, ontem. Fui no Gonzaga, pagar uma prestação. Aí entrei no shopping, deixei em cada loja, expliquei o folheto, o que é, nosso endereço, em cada loja do shopping, ali, em algumas ruas do Gonzaga. Fiz isso aí. Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Rua Bahia, Rua Pasteur, e vai. Fiz uma meta. Vai ser aqui, vai ser lá. As pessoas que param na rua, onde você mora? Na Náutica, São Vicente. Ah, temos uma filial lá, sabia? Sabe onde é Itabaiana? Sei! Ah, aquela igreja da esquina? É. Você mora na Náutica, está andando aqui no Gonzaga? É, estou aqui procurando serviço, estou aqui pagando a conta, estou aqui. Você vê muita gente na rua, mas não é daquele bairro. Eu estava andando aqui na Afonso Pena, aí fui entregar o folheto para um rapaz, ele falou, eu moro no Guarujá. Ah, então você conhece Vicente Carvalho? Conheço. Conhece a rua Oswaldo Cruz? Ah, sim, a antiga Avenida B. Por quê? Porque lá tem a Igreja da Paz. Aqui, procure. Gosta de ler? Gosto. Aqui é a palavra de Deus, o que Deus tem para você. Procure esse endereço em Vicente de Carvalho. Rua Oswaldo Cruz, 1108. Eu estava aqui na Afonso Pena. Evangelizei lá para a subsede. Eu estava no Gonzaga. Evangelizei para a Náutica. Irmão, temos que ter esse interesse. Não é obrigatório. Ninguém está obrigando ninguém. Você não é obrigado a ser crente. Você tem livre-arbítrio. Faz o que você quer da sua vida. Né? Se eu estou aqui no rádio, não é porque eu quero. Algo aconteceu para mim estar aqui. Deus permitiu. Deus me mostrou muitos sonhos eu fazendo a obra. Eu rejeitei muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro. Rejeitei. E li numa revista Obreiro que a pessoa que é fiel até o fim vai ser recompensado o que você perdeu na terra. Irmão, eu rejeitei muita coisa para ser o que sou hoje. Para mim estar aqui ensinando Bíblia, aqui nesse programa maravilhoso, Panorama Bíblico, houve muita renúncia. Houve muita renúncia. No sentido financeiro, no sentido profissional. Houve muita renúncia por causa de sonhos. E uma força me impulsionando a praticar os sonhos que eu tive. Outro dia aqui no rádio eu dou meu testemunho melhor. Vamos orar. Senhor, Tu é o Deus das oportunidades. Cada um de nós temos oportunidades diferentes. Isso não nos faz melhor do que os outros, ou pior. Somos todos iguais. Somos carentes e necessitados da Tua misericórdia até para respirar. Senhor, dá-nos a Tua paz nesse dia. Que tenhamos paz uns com os outros. Senhor, que desejemos a santificação, nos purificando. João fala, se alguém tem essa esperança, purifica-se a si mesmo.
E Paulo disse a Timóteo, te mantenha puro. É difícil, Senhor, numa geração perversa, essa pureza da tua palavra. A pureza que vem da tua palavra. A pureza que vem do Senhor, quando a gente quer. Ó Senhor, toca na nossa vontade, toca no nosso querer, toca no sentimento, toca na mente, na mentalidade. Vai agora, Senhor, aquecendo todos os irmãos, as irmãs, os enfermos. Ó Senhor, aqueles que estão enfermos, fazendo exames, aqueles que estão internados, como meu pai, agora, ali no CREI. Senhor, abençoa meu filho que está lá agora. Dá a graça para ele cuidar lá, observar as coisas, falar com o médico, depois eu vou para lá à tarde. Meu irmão que também vai participar desse revezamento. Senhor, está tudo na tua mão, Senhor, nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.